e antiterrorismo. Vão se resolver com mais gestão democrática das cidades. Ou seja, você nunca viu alguém dizer, eu sou contra a gestão democrática da cidade. Você nunca vai ouvir alguém dizer, eu sou contra o meio ambiente. Eu não ligo para o meio ambiente. Ninguém na academia defende isso. Mas o que a gente vê na prática? A gente vê, por exemplo, um programa Minha Casa Minha Vida, que eu acho que ele tem uma discussão. Por exemplo, por que as pessoas do Minha Casa Minha Vida precisam morar lá na divisa com Indaiatuba? E elas não poderiam morar no centro da cidade. Elas poderiam morar no centro da cidade. Os bilhões investidos lá poderiam ser comprados prédios vazios, desapropriados pelas regras do Estatuto da Cidade, e as pessoas poderiam morar no centro da cidade. Então, será que a gente tivesse uma gestão democrática das cidades, a gente poderia fazer isso? Será que os bilhões para a redução do IPI de veículo, que transforma as nossas cidades num caos, poderiam ser direcionadas para a melhoria do transporte público em massa? Será que a gestão democrática da cidade, por exemplo, poderia, de alguma maneira, a gente concluir que nos últimos anos, quantos quilômetros de ciclovia foram construídos em Campinas? No último ano, quantos quilômetros de ciclovia foram construídos em Campinas? Talvez 0. Inclusive, teve um pedaço que parece que tiraram, então é menos 5. Então, eu acredito que nós temos a tarefa de fazer uma discussão ampla e restrita de todas as matizes políticas e colocar as coisas na mesa, os interesses às claras, porque todos os interesses são legítimos, desde discutido. Tem um ditado muito bom que diz que o melhor desinfetante é a luz do sol. Então, a gente poderia discutir as coisas às claras e garantir uma efetivação, né, de tudo isso. E o status quo não vai abrir as portas para a participação. Não vai. A sociedade civil precisa se valer disso. E eu não acho que é apenas com o judiciário. E tem um papel importantíssimo. Só que uma vez o Dr. Cobori, numa reunião, ele comentou uma coisa que até hoje martela na minha cabeça. Ele falou assim, eu espero que um dia eu não seja necessário mais. Entende? Que é isso, quando eu entro é porque as coisas não estão funcionando direito. Então, eu acho que é isso que a gente precisa buscar. O fortalecimento dos conselhos, a validação real e efetiva das audiências públicas, para a gente não poder ver o que acontece ao autor de direito, que marca uma audiência pública 2 horas da tarde, a Câmara ela vai votar uma matéria às 10 da manhã, às 11 faz uma audiência, ao meio-dia vota de novo. E aí está resolvido e vamos embora e está cumprido o objetivo. Ou então, audiências que não ouvem, né? Seria uma falência, né? Sei lá, as pessoas falam, as pessoas ficam lá dormindo e tal, pronto, acabou, encaminha a matéria, vota e está resolvendo o problema. Ou seja, nós temos os instrumentos, né? As conferências. Eu participo de N conferências das mais diversas matizes e de vários temas. Eu mesmo não sei muito para que serve, mas eu continuo participando. Porque, de que maneira as conferências vinculam o poder público, as matérias das conferências? Um outro exemplo, a conferência municipal, estadual e federal de meio ambiente, o tema dela e a gente, quando Condema na época, teve o prazer de organizar, ser o co-organizador disso. Na verdade, foi a segunda conferência da história da cidade, de meio ambiente. O tema marcado pelo Ministério do Meio Ambiente foi resíduos sólidos. E foi praticamente unânime as discussões, por exemplo, do rechaço, a questão da incineração de resíduos sólidos, por exemplo. No âmbito local, estadual e federal. E a gente vira e mexe, vê discussões do Executivo Municipal querendo retomar a discussão de incineração no município. Então, de que maneira a gente consegue ter uma efetivação, uma eficácia da gestão democrática das cidades? Bom, e aí eu acho que essa questão, esse fosso que existe,
Nós temos um exemplo agora, recente, que nós estamos ainda vivendo ele, que é o problema do nosso abastecimento de água, do sistema Cantareira. Tem a ver com as nossas cidades, a nossa gestão democrática das cidades. O governo estadual agiu de maneira tão truculenta que mesmo os representantes e prefeituras do Comitê de Bacias do PCJ se rebelou contra o que o governo do estado estava fazendo com relação à renovação da outorga do sistema Cantareira. Os próprios prefeitos aqui da nossa região se rebelaram contra o que foi feito. E olha o que está acontecendo. Aí, ou seja, na hora de pedir para você fechar a torneira, na hora de escovar o dente, não molhar mais a calçada, aí a gente socializa o pepino. Gente, agora, aí você vai para a comunidade, aí você gasta milhões com campanhas publicitárias dizendo, economize, fecha a torneira, é multa se você lavar a sua calçada, agora você leva multa. Mas eu queria ver esse empenho, nós deveríamos exigir esse empenho de falar com a comunidade na hora das discussões do sistema Cantareira. Na hora, por exemplo, da gente proteger a nossa área de proteção ambiental, a nossa APA, que é de Souzas e Joaquim Egídio, que representa 28% do território da nossa cidade, que tem um papel fundamental de área de recarga do sistema Cantareira. E a gente não consegue, de alguma maneira, garantir a efetividade do bom uso daquela região de Campinas. Bom, eu acho que são questões que a gente precisa refletir e debater, porque eu acho que, de fato, concordo com o Dr. Coboli, nós, enquanto sociedade civil, não temos a cultura de participação. E o executivo, o judiciário e o legislativo, muito menos. Muito menos. Aqui eu encontro várias pessoas que a gente sempre se encontra em alguma ação, em algum conselho, em algum evento, em alguma discussão, e a gente percebe que as pessoas estão fazendo muito. Tem muita gente fazendo coisas. Só que ainda nós estamos dispersos e não conseguimos ter um reflexo disso. Seja nos nossos representantes, seja na efetivação. Eu acho que tem faltado eficácia nas nossas ações. Eu cito novamente o exemplo do orçamento municipal, que mais uma vez colocou a Secretaria de Meio Ambiente com menos recursos de todas as coisas. Então, assim, a gente tem, de alguma maneira, tentado ressignificar. E aí, vou dar um exemplo. A gente não pode mais conviver com uma realidade, por exemplo, que uma discussão, por exemplo, do planejamento urbano de Campinas seja moeda de troca de uma mera conveniência partidária. Então, um pouco importa quem está à frente de uma secretaria de planejamento, por exemplo, mas nós vamos tocar isso para frente, troca-se de cadeiras ali de maneira... Ou seja, em pleno momento que nós precisamos discutir o plano diretor de Campinas. E esse interesse de discutir, ele é amplo e restrito. O setor empresarial quer discutir o plano diretor. A sociedade civil quer discutir, as ONGs querem discutir, as pessoas em geral querem discutir o plano diretor. Agora, mais do que chegar lá e apenas fazer uma audiência formal, nós agora precisamos discutir. E o Estatuto da Cidade, ele é claro que participação não se resume em audiência pública. Que você precisa ter a formação, a capacitação das pessoas. E por muitas vezes as pessoas deixam de participar porque não vê nenhuma efetividade naquilo. É um circo, muitas vezes. Muitas vezes aquilo é um circo de participação. E eu acho que se a gente não conseguir avançar para isso, a gente de alguma maneira vai ficar patinando, e esse fosso entre sociedade civil e Estado vai aumentar. Vai aumentar. As pessoas... Bom, e para concluir, e depois a gente abrir para o debate, fazer uma discussão, eu queria citar uma pequena passagem de um livro que quem não conhece, acho que tem muita gente da área que vai conhecer, que é o Morte e Vida de Grandes Cidades. Morte e Vida de Grandes Cidades. Esse livro, ele enfim, ela não fala da realidade do Brasil, enfim, mas eu acho que tem muita coisa, é um clássico, na verdade, da questão da discussão urbanística. E eu trouxe uma passagem que eu gosto bastante, que diz o seguinte, para concluir: os cidadãos das grandes cidades são sempre censurados por não participarem ativamente do governo.
O surpreendente é que eles continuem tentando. Então a gente continua tentando. A gente continua tentando fazer o diálogo com todos os poderes. A gente continua tentando chamar as pessoas, mais pessoas para o debate e continua fazendo ser ouvido. Muitas vezes nós estamos sendo grilo falante. Por sorte ou por azar, algumas das coisas que a gente vem falando têm se concretizado. A exemplo do reforço do sistema Cantareira. A gente tinha discutido que não teve uma discussão, não teve participação, não teve diálogo. E agora a gente está com um problema. Poderíamos estar com a água batendo na bunda, não estamos, porque não temos água.